Não é verdade. Dom Lorenzo perdoou-me. Tu crês, porque és estúpido, não conhecendo a alma humana de um traidor e selvagem sem qualificação. Ele mandou te assassinar, utilizando-se de Hector, o seu idiota protegido. Não posso crer, e peço socorro a Deus, a minha mãezinha, para que me liberte deste pesadelo inominável. É tarde, infame. Pagarás, gota a gota, todas as lágrimas e suores que verti, acompanhando a tua injuriosa conduta, o desrespeito ao meu lar com essa rameira, que também iremos trazer para cá, a fim de cobrar-lhe os crimes abjetos que cometeu. Liberte-me, fantasma da minha consciência. Você morreu desgraçado, e não se pode levantar do túmulo para vir afligir-me. É o que pensas, estúpido infame. Trucidar-te-emos, eu e outros amigos que te odeiam, até que fiques reduzido a nada, nada que sempre foste, desgraçado. Experimentarás nossa crueza até não suportares mais, de forma que saciemos nossa sede de vingança. O espírito debatia-se inutilmente, dominado que estava pela força do seu cobrador e pelo peso da culpa que lhe assomava terrível. Simultaneamente, os inimigos outros assediavam a aturdida Dona Josefa, que se debatia nos conflitos, agora aflorados com a perda física do amante, sem amparo moral, exceto da fiel servidora Maria de la Concepción, que passara a ajudá-la, dominada por imensa compaixão. Na sua ignorância, suplicava a proteção da Mãe de Jesus, para infeliz, a quem estimava e tinha reconhecimento pela sua bondade e gentilezas para com a sua pessoa. Era, porém, insuficiente a sua irradiação de misericórdia e destituída de energias que pudessem balsamizar as aflições da dama em desespero. Entregando Santiaguito a outro inimigo, Dom Fernando aproximou-se da mulher adúltera e gritou-lhe o nome várias vezes com forte vibração de ódio. Ela não escutou com a audição externa, mas nos refolhos do ser, e respondeu, assustada. Quem me chama? Que voz é essa? Dom Fernando, é o senhor? Travar-se-iam, a partir de então, os diálogos que a levariam à loucura por obsessão, e de que ninguém poderia libertá-la nem sequer entender o que se passava. A vítima, sumamente infeliz, longe dos sentimentos da compaixão e da misericórdia, a soldo da chusma de obsessores também tiranos, agora comprazia-se em infelicitar aquela que se entregara a toda sorte de disparates morais, enganando-o, humilhando-o, mas principalmente a si mesma atraindo-se e atirando-se no paú dos sofrimentos sem remissão por largo tempo. Ele prosseguiu, gritando-lhe o nome e acusando-a, enquanto ela percebia algo confusamente, a princípio, para mais tarde tornar-se muito clara a comunicação, conforme fosse mergulhando na consciência ultrajada pelo remorso, que agora começava a despontar. O senhor morreu, Dom Fernando, deixe-me em paz. Talvez seja o demônio que me vem excruciar ou cobrar-me dívidas que não tenho para pagar. Sim, sou eu mesmo, despudorada, que retorno do inferno a que você e o seu amante me precipitaram, mas do qual me libertei por momentos para fazer justiça. Não, não pode ser. Os mortos não voltam. Dormem até o momento do juízo final, quando Deus decidirá sobre o seu destino. É o que dizem os enganadores, que sabem não ser assim. Não há sono, nem repouso, nem paz, nem alegria, senão para os justos e felizes. Eu, como outros desventurados, somente encontramos sofrimento e revolta, necessidade de vingança e de destruição, no meu caso por sua culpa e dos seus parceiros desnaturados. Pagar-me-á, como seu amante assassinado já me está devolvendo a alegria, por vê-lo trucidado e infeliz. O mesmo irá acontecer-lhe ao feroz sacerdote, em cujas dores nos banquetearemos. E somente questão de tempo. Levando as mãos à cabeça e tentando arrancar os cabelos em um episódio de loucura, a senhora foi amparada pela servidora fiel, que solicitou socorro aos gritos, atraindo outra criada, assustada. Começava o martírio da pobre desavisada. A cena pungente continuaria pelos dias sucessivos, assinalados pela pertinaz perseguição até chegar à loucura total, em razão de encontrar-se desprotegida do conforto legítimo da fé, do milagre da oração, da confiança em Deus. Enquanto esse flagelo tinha lugar, provocado pelas forças vivas do mundo espiritual, a inconsolável Susanita carpia seu desespero, muitas vezes atendida pelo recusado Jaime, que tentava reaproximação, esquecendo-se da humilhação a que fora submetido.
O seu era um sentimento de amor e compaixão pela moça desnorteada que, sem apoio de qualquer natureza, poderia enfermar. Desse modo, renunciando ao orgulho ferido e a qualquer comportamento egoísta, envolveu em ondas de carinho e de assistência, contribuindo para sua futura recuperação. O tempo, esse incomum enxugador de lágrimas e amortecedor de sofrimentos, se encarregaria de recompor a moça que, por fim, aceitou a proteção do ex-namorado, com ele transferindo-se de volta aos sítios de onde se originava, Torremolinos. Menos de um ano após os vergonhosos acontecimentos narrados, à medida que adquiria ascensão e lograva respeito em Ciudad Real, Dom Lorenzo de los Hoyos, fiel ao seu propósito de não deixar testemunhas da sua vileza, foi aplicando arsênico nos licores que oferecia a Hector até a dose fatal, que o retirou do mundo físico. O infeliz começou a apresentar os sintomas do envenenamento, que foram disfarçados pelo bispo, não o encaminhando a um médico, como seria de desejar, antes oferecendo-lhe mesinhas inócuas, que nem sequer lhe diminuíam as sensações dolorosas, que culminaram na dose letal menos de 10 dias após a primeira aplicação. Quem poderia sentir a falta do pobre mentecapto? Pelo contrário, os servidores do prelado não deixavam de o elogiar pela gentileza e devotamento junto ao enfermo, confortando-o, dando-lhe, pessoalmente, os chás e as demais infusões domésticas tidas como medicamentosas, concedendo-lhe após a morte um enterramento cristão, permanecendo acima de qualquer suspeita. O passado, que se desenrolara em Salamanca, encerrava-se nos painéis do mundo físico, sem qualquer problema para o infame sacerdote. O tempo, no entanto, se encarregaria de colocar nos devidos lugares a justiça, a caridade, o equilíbrio, a ordem. 11. Abissus abissum invocat. Nota: abismo chama o abismo. Salmo de Davi, capítulo 42, v. 7. Equivale dizer que um erro leva a outro. Dom Carlos, que fora obrigado a refugiar-se na Inglaterra, depois de sofrer a perseguição do general Rodil, que invadiu o reino de Portugal e o arrancou do seu lar, fazendo que fugisse para La Guardia, depois para Santarém e, por fim, Évora, onde, sob a mediação da Inglaterra, teve a vida poupada, firmando o Tratado Évora-Montre, que obrigava a residir na velha Albion, conforme aconteceu. Tentado a renunciar a qualquer pretensão pela coroa espanhola, foi-lhe oferecida substanciosa importância de 30.000 libras anuais, o que não aceitou, conseguindo, após reiterados esforços, retornar ao seu país, acompanhado pelo barão de Los Valles. Chegando ao seu e ao território dos antepassados, influenciou os seus partidários e facultou que recrudescesse a lamentável guerra civil, que se prolongaria por dolorosos anos de lutas fratricidas quando, finalmente, foi assinado o Tratado de Vergara, encerrando-se as injustificáveis atrocidades de ambos os lados. Embora fosse um homem de grande valor moral, portador de afabilidade, cumpridor severo da palavra empenhada, era também religioso quase fanático, não possuindo o necessário talento que se lhe fazia indispensável para a governança, e, por consequência, não se tratava de um forte para a desincumbência dos altos encargos que lhe dariam respeito como rei, em razão da debilidade do caráter. O bispo Dom Lorenzo encontrava-se em Ciudad Real, em parte desse período belicoso, e odiando o carlismo, embora a vinculação católica do seu chefe desencadeou, conforme nos recordamos, a perseguição a Dom Fernando sob essa justificativa, e na sua nova condição, logo estabelecido e relacionado, recorreu, não poucas vezes, à Inquisição, já sem a força do passado, utilizando-se da vileza moral do alcalde Dom José Mateus de Santander, para dar prosseguimento às suas torpezas e ambições desmedidas. Aparentando honorabilidade e zelo pela cúria e os seus fiéis, não conseguia superar a odienta cobiça por muitos bens pertencentes a judeus conversos, que passou a perseguir com mal disfarçada ferocidade, a fim de apropriar-se da parte terceira que, pelas leis inquisitoriais pertenciam à Igreja, portanto, administradas por ele, que sabia como incorporar uma boa cota aos próprios bens. Conseguindo dissimular com astúcia a personalidade sórdida que mascarava com a mansidão de dócil pastor, encontrou, na autoridade administrativa da cidade, um compar sob medida para dar prosseguimento à sanha de crueldade e de perseguições que o iam alucinando a pouco e pouco. Os seus algozes espirituais, que o espreitavam em encaniçada perseguição, ainda não detectada pelos seus sentidos orgânicos, urdiam planos infames,
a fim de o enredarem em alguma trapaça confusa, na qual se fizesse vítima da própria insana e começasse a experimentar as consequências da sua vilania. Tudo é uma questão de tempo e oportunidade, que nunca faltam nos destinos desarvorados e insanos. Em Ciudad Real prosseguiu o aficionado das touradas, tornando-se um frequentador habitual e honorável do camarote especial, com destaque na grande plaza delas virtudes. Apesar de seu caráter corrupto e temperamento apaixonado, violento e perverso, tornara-se moderado, não obstante reconhecer em Dom Carlos um homem religioso, quase às raias do fanatismo, porém que ele detestava, talvez sem motivo, razão pela qual informava que ele seria no trono um temerário adversário de Deus e da Igreja, dessa maneira dispondo de justificativas para o combater. Dessa forma, não foram poucas as pessoas que lhe caíram nas malhas finas da perseguição, graças a um bem montado esquema de sicários que ele reuniu, sempre sob a tutela da fé religiosa, da estupidez dos seus membros e dos interesses servis de que se encontravam dominados. A insânia sexual e o despudor de Dom Lorenzo, após o largo período de estabelecimento social e de conquista de relativo poder, que pareciam sob controle, começaram a assolar-lhe os desejos inferiores, e ele volveu a caçar no seu rebanho alguma presa fácil, mas que fosse sedutora. Acostumado à conduta e à hipocrisia mantidas em Salamanca, acreditando no desvalor da mulher e no desrespeito que a mesma se permite, logo descobriu fascinante senhora entre as suas ovelhas, que periodicamente buscava, conforme a tradição, o consolo do confessionário para apresentar os seus conflitos e ansiedades, perfeitamente normais em uma viúva jovem, mas que a perversidade e malícia de alguns teólogos haviam catalogado como graves pecados contra Deus e a própria alma. Agora, que ele se libertara um pouco da paixão pelos objetivos da projeção a que aspirava, passou a observar melhor a dama, que contava pouco mais de 35 anos, portadora de porte altivo, corpo elegante e bem cuidado, face austera e caráter rígido. Não teve dúvida que aquela deveria ser a sua próxima conquista, dependendo, é claro, da maneira como encaminhasse a sedução. Na celebração do aniversário da cidade ocorreu um momento especial, quando o temerário teve ocasião de conversar com a senhora fora do confessionário. O diálogo foi inexpressivo, porém suficiente para espicaçá-lo nos desejos inferiores. Acreditou que aquela mulher teria que lhe pertencer a qualquer preço, insinuando-se com os seus maneirismos e a palavra fascinante ocultando seus sentimentos. A dama pareceu lisonjeada com a atenção que lhe estava sendo dispensada, e longe de perceber o perigo que a situação iria provocar no suceder do tempo, demonstrou agrado, embora o respeito com que se manteve diante do prelado. Haviam encontrado os inimigos do bispo, uma brecha moral para desencadearem o combate na sua etapa final. Incansáveis, raramente desistindo dos intentos cruéis a que se entregam, quando na sanha doentia da perseguição, dispunham então de meios para envolver o atrevido, que se considerava irretocável, acreditando ou fingindo crer que jamais tombaria nas urdiduras do mal que sabia movimentar. Por intermédio do alcalde Dom José Mateus, não teve dificuldades em tomar conhecimento da história da atraente viúva, tornando seu comparsa o veículo para os objetivos indignos que acalentava. Conhecia as deficiências morais do cúmplice, e a sua dependência do álcool, que lhe fazia abrir a boca escancarando aí, claro, informando tudo quanto era real e imaginário. Tão envolvidos estavam um com o outro, os Lapuzes, que novas incursões no terreno da infâmia e da traição em nada alteravam o sinistro comportamento que se permitiam. 2 dias após a procissão comemorativa, na qual o alcalde era sempre distinguido com a honra de também carregar o andor da Virgem Imaculada, o Sicós invitou a uma taça de vinho no seu palácio episcopal à noite, após o jantar. Acreditando tratar-se de novos planos para a usurpação de patrimônio amoedado de outrem, o convidado demonstrou alegria imensa e, à hora aprazada, estava na residência de sua eminência. Ambos demonstravam grande alegria, o convidado, dominado pela expectativa de saber o de que se tratava, e o anfitrião, diante da perspectiva de conseguir o que cobiçava, antegozando a satisfação da posse sensual da futura vítima. Aos primeiros goles do capitoso vinho, o bispo interrogou: "Que informações me pode dar a respeito da senhora Isabel de Alcázar y Toledo?" Trata-se da viúva de um dos homens mais honoráveis de Ciudad Real, invejada e exaltada pelas suas virtudes cristãs e comportamento moral. Desde o desaparecimento do esposo,
que a morte arrebatou de maneira cruel, que ela somente compareça aos atos religiosos, evitando qualquer atividade que a comprometa fora do domicílio. Conhecida pela bondade e colaboradora de diversas ordens religiosas, especialmente dedicando-se à caridade, é um baluarte da nossa comunidade. E o marido, porque se destacou entre os notáveis da cidade. Dom Gilberto de Alcázar y Toledo procede de nobre família tradicional da nossa província. Herdou dos ancestrais largos tratos de terras cultivadas, um verdadeiro latifúndio, e bens de alto valor, que soube administrar, mesmo sendo jovem, quando a morte o arrebatou, com menos de 40 anos de idade, enlutando a nossa região. Foi pranteado longamente, e muitos dos seus beneficiários ainda recorrem à ajuda da respeitável dama. Alguma coisa no passado, de um ou de outro, que lhes desabone o conceito de que desfrutam? Absolutamente, não. Toda a trajetória do cavaleiro como da dama está assinalada pela dignidade, pela probidade, pela honra. É claro que não descendem de judeu converso ou de mouros, será verdade? Sem a menor sombra de dúvida. Cristãos católicos fervorosos, os seus ancestrais sempre foram fiéis a Deus, ao Papa e à pátria, não havendo a mínima possibilidade de existirem antepassados entre esses hereges e inimigos da Igreja. As taças eram sempre recheadas, e os dois sombrios viciados prosseguiam na conversação morbosa, um tentando encontrar uma brecha moral na estrutura da senhora e o outro, sem dar-se conta, coerente com a verdade dos fatos. Por fim, em um lance de lucidez intelectual e de liberdade mental, interrogou ao sacerdote. Por que a preocupação de vez em torno da vida dos Alcázar y Toledo, já que antes, pelo que me parece, nunca os houvera chamado a atenção? O religioso começou a soltar baforadas de um dos charutos que sempre reservava para momentos especiais como esse, e com o olhar perdido na própria demência e insatisfação, redarguiu, com ar de diferença. Ela chamou-me a atenção, há pouco. E nunca será demais estar informado da vida pregressa das personagens que se me acercam. Deseja dizer que está interessado na senhora? Depende do que você considera como interesse. Gostaria de alertá-lo que a dama vem sofrendo uma corte desagradável de muitos afortunados cidadãos de nossa comunidade, viúvos e solteiros, sem abalar-se na postura que vem mantendo. Não duvido, interrompeu o clérigo com certa animosidade na voz. Bem, para mim, é um alívio, pensar que o nosso bispo está consciente dos nossos limites que, é claro, são muitos, e dos adversários que nos espreitam em toda parte. A nossa cidade é pequena, quase provinciana, desacostumada às extravagâncias dos grandes centros urbanos, preservando suas tradições e costumes, especialmente os que dizem respeito à família. Sei disso, interrompeu-o, novamente, já um tanto mal-humorado. Tenha em mente, porém, que o meu dever de pastor exige tomar conhecimento da vida de todos aqueles que compõem o rebanho. Ademais, convenhamos, todo mundo tem um preço, carrega uma falha no caráter, é portador de alguma desgraça que já é desconhecida. Tenho constatado nas confissões que me fazem, quando as realizam honestamente, porque um grande número sempre encontra meios de escamotear a verdade, desvelando-a lentamente com muitas incorreções. Sorriu, segurando a pança que se avolumava, tornando-se desproporcional à sua regular estatura. O volume do corpo ia absorvendo vagarosamente o pescoço e implantando a cabeça, cada vez mais, nos ombros estreitos, que lhe tiravam a aparência que, aliás, nunca fora guapa. Parcialmente satisfeito com as informações colhidas, o que lhe iria auxiliar para os planos de sedução que tinha em mente, com os cuidados que uma conquista de tal monta exigiam, reteve o prefeito pelo tempo de apenas mais uma ou duas copas, quando se retirou, sem haver entendido exatamente o propósito da sua visita àquele palácio. Excitado, em face da perspectiva de mais uma conquista, pôs-se a reflexionar por mais algum tempo, antes que fosse vencido pelo sono, parte em razão do álcool ingerido e, por outro lado, em decorrência do cansaço natural. Por primeira vez, sentiu-se sair do corpo com perfeita lucidez, experimentado o fenômeno do desdobramento espiritual, quando foi surpreendido pelo grupo de espíritos perversos e zombeteiros que o aguardavam além do mundo físico. Foi Dom Fernando, desfigurado e dominado por ira incontrolável, quem se lhe acercou por primeiro, quase o apavorando, e gritou-lhe, estentórico: "Reconheces-me, miserável? Certamente estás surpreendido com a minha aparência.
Mas ela é resultado do que fizestes comigo, tu, a maldita e o traidor. Não morri, nem morrerei. Ficarei aguardando-te para cobrar-te toda a infâmia, porque se acerca o momento do teu retorno, que me felicitará com a oportunidade de infligir-te as dores que me impuseste. Vil e covarde, como pudeste esconder-te na sua taina, em nome de Jesus, o Marte da bondade e do amor, para cometeres os crimes que ora te pesam na consciência? Como te foi possível utilizar da estupidez da alucinada que elegi como esposa, para conspurcar-me a honra no lar, que te acolhia com nobreza e distinção? Pensavas que os teus crimes ficariam desconhecidos, enquanto navegavas na barca recheada do ouro e do sangue das tuas vítimas. Não acreditando na religião que professas, e ludibriando as tuas vítimas, que pensas a respeito do país da morte? Supões que tudo se reduz a pó e cinza como o corpo na tumba. Enganas-te, malfadado corruptor de vidas. Aqueles a quem feriste e mandaste matar aqui estão conosco. Lembras-te de Santiaguito? Elo, defronta-o, tu que lhe determinaste a morte traiçoeira e vergonhosa, ou supunhas que o silêncio anulasse a tua hediondez? Acorrentado, qual um animal, o catalão foi-lhe apresentado, meio dementado pelo sofrimento, deformado na aparência pelas atrocidades que cometeu e pelos maus tratos que lhe eram infligidos pelos grosseiros adversários. Dom Lorenzo quis gritar, mas a voz ficou silenciosa na garganta turgida pelo terror. De imediato acreditou estar sendo vítima de um terrível pesadelo, porque, afinal, a morte dilui a vida, conforme pensava, não podendo trazer de volta aqueles que foram arrebatados pelas suas mãos cruéis. Não saíra da estupefação, quando surgiu à sua frente Hector, ainda em estertores, que parecendo haver recuperado a razão, perguntou-lhe com ressentimento na voz: por que motivo me mataste, perverso protetor? Mandaste-me assassinar e tu mesmo me arrebataste a vida. Que te fiz, exceto cumprir as tuas ordens? Certamente receavas que te denunciasse. Como eu faria ser o criminoso a teu soldo? Nunca te perdoarei. Vê quanto sofro, sem esperança nem paz entre estes outros desgraçados que empurraste para o inferno em que nos encontramos. Ah, sim, Padre, o inferno, somente que o Satanás és tu, que tens repleta desta região com as tuas vítimas. Pagar-nos-ás a todos, dentro de breve tempo. Não perdes nada por esperar, enquanto planejas nova aberração. Insaciável, a tua loucura será a arma da tua destruição, infeliz. Enquanto isso, os fantasmas vivos se corporificavam, ameaçadores e debochados. Espezinhando, gritavam-lhe: recorra aos teus malditos e inúteis sacramentos ou exorciza-nos, bandido. Não nos escaparás. Aqui estamos aguardando-te, desde há muito. Não poucas vezes, guiamos os teus passos, pela inspiração, para que seguisses os caminhos sórdidos que percorreste, a fim de te colhermos em nossas redes. Cínico e despudorado, logo mais começarás a sorver na taça da angústia o conteúdo de fezes que tens acumulado, sem as extinguires. Gargalhadas e doestos incríveis espocavam no ar. Exposto e desnudado, Dom Lorenzo saiu da habitação inicial para a gritaria infrene, pedindo socorro enquanto golpeava o ar em desespero incontido. Quis correr, porém, estava chumbado aquele solo pegajoso, na paisagem em sombras dantescas, onde estertorava. Repentinamente percebeu terrível chuva de estranhos materiais como se fossem expelidos por algum vulcão invisível, que o atingiam e geraram pavor na chusma de perseguidores demoníacos que o agrediam. Aumentando o volume que se transformava em correnteza de lava, percebeu que crescia desmesuradamente e começava a afogá-lo, agora num verdadeiro pântano movediço. Quando estava entrando em estertor por falta de ar, despertou agitado e suarento, saltando da cama fofa, debilmente clareada pela lamparina que tremia diante da oleogravura do crucificado. Cambaleante e sem poder raciocinar, abriu a janela, a fim de receber o vento morno que soprava no lado de fora, debruçando-se no peitoril e olhando a noite adornada de estrelas piscando ao longe. Assustado, tremendo como varas verdes, lentamente acerenou-se, reorganizando os pensamentos que se encontravam em desordem sob o impacto do pavor. Que lhe estava acontecendo, pensou, intrigado, que facultasse tão vigoroso pesadelo? Teria comido em demasia e a digestão seria a responsável pela ocorrência, ou o vinho em excesso perturbara-o. Havia, porém, uma realidade tão chocante e viva naquelas cenas, que não poderia ser fantasia da mente. Afinal,
Existiria vida depois da morte, ou tudo não passava de sugestão, de herança mística da ignorância medieval, do passado mais remoto? Afastou-se da janela e buscou a jarra com água fresca, que se encontrava sobre a mesa de cabeceira, despejando em delicado copo de cristal, sorveu em goles a linfa refazente. A transpiração prosseguia abundante. Procurou o leito novamente, sem lhe ocorrer formular sequer uma oração, cujo poder desconhecia, já que as suas eram formais, memorizadas, em latim, sem nenhum sentido espiritual nem confortador. Encontrava-se exausto, como se houvesse sido vampirizado nas energias, sentindo-se como nunca dantes lhe ocorrera. Procurou esquecer a ocorrência desagradável, porém o sono fugiu-lhe, deixando-o em reflexões penosas, talvez pela primeira vez na existência. Agitando-se, à medida que o tempo transcorria, subitamente teve a sensação de ouvir uma gargalhada que vinha do teto, seguida pela voz de Dom Fernando, que lhe percutiu nos refolhos da alma, acusando-o e ameaçando-o. Não fugirás, bandido. Este é somente o começo. Acreditando-se delirante, levantou-se outra vez e chamou a camareira, solicitando-lhe urgentemente um chá calmante, enquanto andava agitado no quarto atapetado, que lhe silenciava os passos pesados. Atendendo-o com presteza, a ama logo lhe trouxe a infusão medicinal, que sorveu com sofreguidão, passando a transpirar ainda mais, em razão da temperatura da tisana. Nesse estado viu amanhecer o dia, sem que houvesse recuperado o sono, sem nenhum repouso, e muito inquieto. O dia foi-lhe dos mais desagradáveis, porque a memória gravara intensamente a ocorrência onírica, e os efeitos emocionais foram significativos, gerando-lhe mal-estar orgânico, dificuldade respiratória e digestiva. A missa, que celebrou, foi destituída de qualquer conteúdo, aliás, como lhe era habitual, sendo pior naquele dia. A sua insensibilidade espiritual não lhe permitia deixar-se penetrar pelo conteúdo do missal, em sua narração da semana de sofrimentos que Jesus experimentara. Afinal, conforme nos recordamos, ele abraçara a doutrina católica, como fuga de si mesmo, em um instante de arrebatamento, seguido por alguma esperança, que a convivência no convento logo se encarregara de esmaecer até desaparecer, quase que completamente. Durante todo o dia tentou esquecer o fenômeno espiritual, sem o conseguir. As lembranças das faces desfiguradas do esposo de Dona Josefa, de Santiaguito e de Héctor, as ameaças proferidas e a zombaria de que fora objeto o feriano, passando a amedrontá-lo. E se tudo aquilo fosse real, conjeturou, assustado, que lhe aguardaria a vida depois do túmulo. Nunca houvera pensado nisso seriamente, deixando para fazê-lo depois. Quando depois? Já não era o mesmo de antes, porque os anos assinalavam sua presença, aproximando-o da morte. Bem, morre-se em qualquer idade, especialmente quando se acercam os dias da velhice, da degradação orgânica. Para afugentar os fantasmas das lembranças, transferiu o pensamento para a bela viúva Dona Isabel, procurando dar prosseguimento aos projetos de sedução. Aquela dama iria tranquilizá-lo, reconfortando e animando-o para prosseguir nos arbitrários comportamentos conforme pensava e desejava. Indivíduos existem que, mesmo diante dos fatos mais contundentes, buscam expedientes negativos para fugirem à realidade, acreditando que nunca serão surpreendidos pelas inexoráveis leis da vida. Supõem-se especiais no universo, credores de todos os bens da existência humana, apagando-se no nada após desfrutar os favores humanos e enfrentarem a morte. Triste risão para esses equivocados enganadores de si mesmos e dos outros. Ninguém escapa à própria nem à consciência divina, íncita em cada qual, constituindo-lhe eixo central em torno do qual giram os objetivos existenciais, despertando num ou no outro dia, mas nunca ficando obliterada para sempre. Suavizando a angústia que o assaltara, ao anoitecer teve ideia de formular um convite por carta à jovem viúva, convidando-a a vir tomar um chá no seu palácio, em homenagem à memória do seu falecido consorte. De imediato, tomou de papel e pena, pondo-se a escrever com entusiasmo, enquanto a imaginação excitada pela perspectiva de colher bons frutos no futuro, propôs-se a gentil senhora auxiliá-la a ter diminuídas as saudades do extinto, assinalando-lhe a feliz oportunidade de receber-lhe a sua dama de companhia, no próximo sábado, após a celebração das vésperas. Terminado o convite, que perfumou suavemente, chamou um criado e mandou-o levar a mansão Alcázar Y Toledo. Prelibando os resultados,
que esperava primos, segurou o ventre desmedido, o que já se lhe ia incorporando os hábitos, e caminhou um pouco no pátio amplo no lado posterior à entrada do palácio, adornado com grandes vasos de plantas, algumas delas trepadeiras, que cobriam uma parte da área, tornando-a acolhedora. O insano desfrutava do prazer que os crimes lhe renderam, não se dando conta da transitoriedade de todas as coisas, mesmo aquelas conseguidas pelos métodos da licitude, da honradez. Tomada de surpresa, e sem qualquer entusiasmo, Dona Isabel recebeu o convite do bispo, e não entendendo exatamente a sua razão, pôs-se a meditar na maneira como responderia ao prelado, no dia imediato. Sinceramente religiosa, não lhe faltava um amparo divino que a todos se manifesta, especialmente aqueles que confiam em Deus e se lhe entregam em caráter de doação total. Generosos guias espirituais, particularmente aquele que é responsável pela sua reencarnação, assistem-nos com desvelo e carinho, inspirando-os nos momentos das decisões importantes e dos atos a que se entregam. A senhora encontrava-se assistida pelo seu anjo da guarda e pelo esposo devotado, que a respeitava, acompanhando-a na travessa do Vale da Solidão, que seguia com esmero e elevação moral. Assim, não foi difícil a gentil senhora responder ao bispo, aquecendo gentilmente a invitação, e solicitando permissão para ser acompanhada pelo senhor alcalde de Santander, que fora, igualmente, muito amigo do seu falecido esposo, rogando-lhe que lhe estendesse o convite, no que ficaria muito agradecida. O cínico sacerdote não esperava essa proposta, porém, depois de passado o choque inesperado decorrente da inusual solicitação, passou a crer que seria uma boa conduta, respondeu-lhe, informando estar de pleno acordo, e que estava estendendo a honra ao nobre senhor, igualmente muito seu amigo. No dia e hora estabelecidos, após a cerimônia das vésperas, celebrada na catedral, anfitrião e convidados rumaram ao palácio episcopal, que fora cuidadosamente decorado para receber os distinguidos convidados. A sala de chá estava arrumada com especial cuidado. Tratava-se de um cômodo vizinho à sala de refeições, ovalada, com janelas laterais e cortinas pesadas sobrepostas a delicados tecidos leves e transparentes, que esvoaçavam ao suave toque do vento morno do entardecer. Paredes pintadas em tom pérola contrastavam com os reposteiros de veludo escuro. Algumas pinturas representativas de prelados importantes e santos prendiam-se às paredes em cordões entrelaçados e longos que as adornavam suntuosamente. Um imenso tapete verde escuro sustentava a mesa de chá, equipada com um serviço de prata reluzente e trabalhada, enquanto xícaras japonesas muito finas, pele de ovo, deveriam receber o líquido precioso. Tortas, doces e sequilhos amanteigados encontravam-se dispostos em recipientes próprios e bandejas brilhantes em torno de um centro de flores delicadas e perfumosas em arranjo bem organizado. Meia dúzia de cadeiras estofadas cercavam a mesa redonda. Tudo denotava cuidado e especial homenagem aos convidados. A senhora Isabel fizera-se acompanhar da ama zelosa, que lhe servia de conselheira, já madura pelos anos, encontrando o senhor alcaude, que igualmente viera da catedral. O bispo recebeu-os com indisfarçada euforia, conduzindo-os imediatamente do vestíbulo à sala confortável, que foi elogiada pela convidada, em razão da bela disposição dos poucos móveis, apenas 2 cômodas reluzentes, além da mesa e das cadeiras de mogno revestidas de charão. Tudo transpirava bom gosto e refinamento. Sentados à volta da mesa ricamente servida, foram convidados a iniciar a merenda, sendo atendidos por 2 amas uniformizadas, que se desdobravam em gentilezas. A conversação inicial foi proposta pelo bispo, que se dirigiu à senhora, esclarecendo. Certamente, deve ter-vos causado alguma surpresa ou inusitado do meu convite. Após haver estado com madame, há poucos dias, interessei-me por conhecer-vos melhor, sendo informada pelo nosso caro alcalde a respeito da vossa vivez e da honorabilidade do vosso extinto esposo. Compreendendo a dor da saudade e o drama da solidão, os vossos bons costumes e recato, que melhor socorro poderia ser-vos oferecido, senão aquele que a igreja reserva aos seus fiéis. Assim pensando, atrevi-me a fazer a invitação que vos enderecei, de forma a colocar os meus serviços de pastor e servo à vossa inteira disposição. Embora sem ser diretamente convidado a opinar, o senhor de Santander não titubeou em confirmar a informação, aduzindo, enquanto degustava uma fatia da torta de chocolate cremoso.
Sua Excelência solicitou-me esclarecimentos a respeito de madame e do vosso finado marido, após o encontro que manteve convosco. Informei dos dotes morais e espirituais do extinto, bem como das virtudes e nobreza que vos exornam o caráter. Insensada e inexperiente, Dona Isabel, evocando o esposo amado, corou visivelmente, e agradeceu a honra de que se viu objeto, afirmando: esta é a primeira vez que saio do lar com a minha fiel servidora para um compromisso de ordem social, desde que Gilberto foi arrebatado pela morte, deixando-nos neste vale de lágrimas. De que morreu o nobre senhor, inesperadamente ou foi vítima de alguma enfermidade. O bispo desejava impressioná-la demonstrando interesse pelos acontecimentos que a tornaram solitária. Ela respondeu, com emoção na voz. O médico que o atendeu explicou que se tratou de uma doença do coração, possivelmente hereditária, porque alguns dos seus familiares igualmente morreram com os mesmos sintomas, antes dos 50 anos. Gilberto passou a apresentar deficiência respiratória, com dores na área cardíaca estendendo-se pelo braço esquerdo e refletindo no pulmão. Cada dia sentia-se menos resistente para os deveres que lhe diziam respeito, abatendo-se facilmente e entrando em funda melancolia, que nem as visitas dos amigos, as boas notícias que chegavam das nossas propriedades e o devotamento dos servos, a par do meu carinho, conseguiam minorar. Repentinamente, em uma noite inesquecível, sem conseguir dormir, assistido pelo médico, levou a mão ao peito, referiu-se a uma dor insuportável, contraiu-se todo e tombou morto no leito. Revivendo esse lutuoso acontecimento, a senhora emocionou-se até as lágrimas, o que inspirou no cobiçoso mais interesse, em face da atração que ela exercia sobre os seus desregramentos. Ele desculpou-se por havê-la feito recordar momentos que deveriam ficar olvidados, levantou-se gentil para ajudá-la, mas a ama acudiu-a, pressurosa, e a conversação mudou para um rumo ameno e mais agradável. O restante do lanche transcorreu jovialmente e, quando a noite começou a espiar a terra pelos olhos das estrelas alvinitentes, Dona Isabel, após agradecer as deferências, retirou-se, no que foi acompanhada pelo senhor de Santander, que se prontificou a acompanhá-la de cabriolé até a sua residência, a fim de evitar algum constrangimento naquela hora pelas ruas da cidade. O bispo não cabia-se de contentamento. Acreditava que houvera impressionado positivamente a dama, no que estava certo. Não se dava conta, porém, de que ela era portadora de conduta totalmente oposta à de Dona Josefa. Amável e delicada, não abdicava dos seus princípios, nem abria oportunidade para qualquer atrevimento, em face da educação que lhe fora ministrada pelos pais severos e dignos. Fazia algum tempo que Dom Lorenzo experimentava um estranho incômodo digestivo, sem maior gravidade. Posteriormente começou a registrar leves dores no fígado, que atribuía serem fenômenos biliares, usando a medicina caseira para essas indisposições. No dia seguinte ao chá, porém, amanheceu com os evidentes sinais de uma icterícia, tomado pela cor amarelada da disfunção hepática. A boca se apresentava com paladar amargo e um estranho mal-estar tomou-o todo. Convidado, o médico diagnosticou acertadamente e propôs-lhe o uso de medicação apropriada então vigente, recomendando cuidados alimentares e algum repouso, concomitantemente a abstenção de bebidas alcoólicas, no que era grande viciado. Ignoravam todos que a cirrose hepática se lhe houvera instalado sutilmente e agora iriam começar as atribulações que se encarregariam de conduzir o criminoso ao tribunal da consciência. As sombras vingadoras que o vigiavam começaram a exultar, aguardando o desfecho da trama que haviam urdido, enquanto o sórdido explorador realizava os seus despauterios. 12. Dom Lorenzo de Luzoios enfrente-se a si mesmo. A inexorabilidade do fenômeno da morte, quando precedido de enfermidade afligente, constitui um grande desafio para o espírito, que se depara com a fragilidade do organismo e de que se reveste para a experiência fisiológica, bem como a ductilidade do complexo emocional, que lhe reflete as ânsias, receios e conflitos, esperanças, alegrias e convicções interiores. E nessa paisagem, por onde todos transitamos, que os valores reais assomam, apresentando-se conforme a qualidade de que se constituem, e não mais pelas aparências com que se disfarçam. Temperamentos fogosos e enérgicos, violentos e perversos, quando sob o guante da doença, do sofrimento em geral, a princípio, como de hábito reagem com arroubos de cólera, como se ameaçando a vida, para depois, ao largo do tempo e da permanência do desgaste,
submeter-se ao deperecimento das forças e à injunção penosa até a exaustão das energias. De outras vezes, não conseguindo suportá-lo, por falta de estrutura emocional, em razão da impetuosidade descontrolada, optam pelo vergonhoso ato do suicídio, mas complicando a própria situação, por defrontarem a vida após a consumpção do corpo, de que não conseguiram fugir. Pensassem, pelo menos periodicamente, na transitória condição de ser humano conforme se encontra, constituído por órgãos e por fibras, por ossos e outros tecidos que o tempo consome, e bem diferente seria a sua conduta ante o inevitável enfrentar dos fenômenos biológicos fadados às transformações decorrentes do episódio do falecimento ou morte. O orgulho desmedido, porém, que envenena o seu psiquismo, na sua torpe ilusão de superioridade, atribui-se o significado irreal, como se fosse exceção no mundo das formas, havendo nascido apenas para o prazer, o poder, o deleite, o triunfo. Basta que se acompanhe a decadência dos grandes líderes da intolerância e das ditaduras, das fortunas e da beleza, vergastados pelo tempo e consumidos pelo suceder dos dias, e se verificará a degenerescência que os toma, em nada diferente daquela que assinala as demais existências. Para a consecução do programa de desenvolvimento intelectual, moral e emocional do ser, a jornada na Terra é sempre breve, por mais se alargue, e o corpo é elaborado de forma que o uso lhe desgaste os recursos em que se estrutura, a fim de libertar o espírito, que deve vivenciar outras experiências evolutivas, avançando no rumo da perfectibilidade que lhe está reservada. Nesse processo de realização e de crescimento, a consciência exerce no indivíduo um papel de fundamental importância, porque se desvela, quando se encontra acobertada pela soberba e pela presunção, ou se transforma em sicário impiedoso, quando acumulou gravames e crimes que se não poderia haver permitido realizar, transformando-se em vulgar geradora de conflitos. Todos vivemos com a consciência em alerta. A maneira como a conduzamos estabelecerá a futura programação de que ninguém se poderá evadir. Dom Lorenzo que, da existência física, somente retirar a melhor cota, iria defrontar-se, a partir daquele momento, com os arquivos de si mesmo, sem testemunhas humanas, mas vigiado pelas vítimas e comparsas que, do além-túmulo, trabalharam as suas infâmias e participaram dos seus atos vergonhosos. E compreensível que todo exterminador de vidas seja um covarde, incapaz de suportar o menor dissabor, o mais leve sofrimento, porque toda a sua força está concentrada na prepotência, na astúcia para ludibriar e impor-se, nas atitudes soberbas com que se caracteriza. O senhor bispo não fugia à regra. Tudo quanto acumulara nos refolhos da alma, que encobria com a falsa presunção dos próprios méritos, supondo-se imbatível e inacessível ao resgate, começou a ressumar, na medida em que a enfermidade se lhe foi tornando mais vigorosa e de efeitos mais devastadores. Menos de 2 semanas após, utilizando-se de mesinhas e remédios outros inócuos, teve início o processo de ascite, aumentando o volume do ventre já disforme que, de alguma forma, se tratava do processo degenerativo em desenvolvimento, sem que o soubesse. Ante o inusitado da situação, a mente concentrou-se no próprio mal, interrompendo a ambição desgovernada por Dona Isabel e pelos demais interesses ambíguos a que se dedicava. Deu-se conta, possivelmente pela primeira vez, de que também ele atravessaria o Estige, sem que possuísse qualquer valor para pagar a caronte que o transportaria na sua barca para outra margem. Receio inabitual começou a dominar-lhe os sentimentos, dando início a uma depressão, que lhe facultou ampliar a capacidade psíquica, entrando em sintonia com aqueles suezes inimigos que o aguardavam. Não possuindo recursos éticos ou morais, nem crença real, ou mesmo uma vinculação com o Senhor da vida, de cujo nome se utilizava apenas para explorar e intimidar, daí retirando os estipêndios para atender à sua volúpia de poder, as suas eram vibrações doentias, e os pensamentos vulgares, quão destrutivos, estavam incapacitados para voos elevados na busca do Altíssimo. Desse modo, a princípio foi tomado pela revolta surda e pela amargura do desespero de tudo deixar, sem que houvesse fluído a saciedade, não ocultando medo em torno do futuro após o túmulo. De antipático passou a mais agressivo com os empregados e subalternos eclesiásticos, grosseiro com o seu médico, a quem culpava, por não o curar de imediato, tornando-se desagradável, quão brutal, em decorrência da insustentabilidade de um comportamento compatível com a sua posição religiosa ante o testemunho da enfermidade.
padecendo episódios de insônia, quando a exaustão o dominava, levando-o a um estado de parcial desprendimento. Os inimigos se lhe apresentavam deformados e furiosos, ameaçando de arrebatá-lo dos destroços físicos para o cumprimento da justiça que tanto merecia. Aturdido e mais cansado, retornava ao corpo, suarento e apavorado. A sua vida mental intoxicava-o cada vez mais, ampliando a gravidade do processo, que passou a afetar o esôfago, produzindo hematêmeses periódicas em pequena escala, prenúncio de alguma de maior volume e consequências fatais. Dona Isabel, visivelmente surpreendida pelo gesto de Sua Excelência, sentiu-se no dever de convidá-lo, por sua vez, a visitar a sua propriedade, retribuindo-lhe o gesto fidalgo. Deixou que transcorressem alguns dias, após o que enviou um dos seus serviçais ao Palácio Episcopal, convidando-o a um momento de convivência social, facultando-lhe ampliar a invitação a quem melhor lhe aprouver-se, incluindo, naturalmente, o sacerdote que o assessorava no ministério religioso, e mesmo algum guarda-costas, como também ao senhor alcalde da cidade. No momento, o prelado sentiu-se profundamente lisonjeado e animou-se, verificando que o seu plano resultava em proveito que já se anunciava. No entanto, o distúrbio hepático de que se encontrava acometido, embora ainda no começo, nublou-lhe a alegria, insinuando o desfavor de que era objeto. Assim mesmo aceitou a distinção que lhe era endereçada, e confiante na proteção da estrela do seu destino, no dia e no horário convencionado seguiu a faustosa residência, acompanhado pelo seu sacerdote auxiliar, por um pajem e um secretário, tendo antes o cuidado de informar a dama o número de membros de que se constituiria o seu entourage, elemento fundamental para o êxito da requintada recepção. Madame de Alcázar Y Toledo esmerou-se nos cuidados e preparativos para acolher os seus convidados, havendo antes tido a previdência de igualmente convidar alguns amigos mais íntimos, tornando aquele um encontro inesquecível, como maneira de homenagear também o falecido esposo. A residência senhorial situava-se na periferia da cidade e estendia-se esplendorosa em ampla área arborizada com imensos jardins que a contornavam com desenhos caprichosos e geométricos, nos quais destacavam-se as roseiras perfumadas, tendo, ao fundo, luxuriosa horta e rico pomar. O vestíbulo de mármore era adornado por duas colunas laterais e a porta ampla de carvalho velho e apliques de bronze com a patina do tempo, abria-se para uma faustosa entrada pelo hall grandioso ornado por uma escada bifurcada que dava acesso à parte superior, mais íntima, onde ficava a família. Estatuetas de marfim e de bronze multiplicavam-se sobre mesinhas de Toledo, com incrustações de madrepérola e outros objetos em damasquino da mesma origem, exaltavam a sobriedade caprichosa da sua proprietária. Imenso tapete escuro contrastava com o piso de mármore branco, e a sala para onde foram conduzidos pelo mordomo, embora ampla, apresentava-se acolhedora, na qual se esparramava uma grande mesa adornada por 12 cadeiras elegantes trabalhadas em palhinha. O serviço de chá, dos mais requintados, fazia-se acompanhar de frios selecionados de vária procedência, tortas e torrões de sabores diferentes, inclusive com avelãs inteiras, pães e biscoitos, vinhos e licores especiais para acompanharem os sabores diversos, arranjos florais habilmente dispostos por sobre os dois móveis pesados, colocados lateralmente, e a luz do poente que entrava em jorros filtrados por delicadas cortinas brancas bordadas e com franjas tremeluzentes, completavam o maravilhoso cenário da honorável recepção. Madame trajava-se com indumentária de gala, em negro, que lhe realçava a brancura da pele, enquanto a face se destacava do caprichoso penteado que envolvia, de onde uma mantilha sevilhana de renda negra tombava até os ombros, dando-lhe um ar de nobreza que sabia manter. A senhora elucidou aos convidados que, naquele momento, evocando o esposo inesquecível, desejava retribuir, a Sua Excelência, o bispo de Los a homenagem com que a destacara, havendo tido o cuidado de convidar para o evento, apenas os amigos mais chegados e uns poucos familiares, sentindo-se regozijada pela oportunidade. Era-lhe, de certo modo, um grande esforço abrir a propriedade com o esposo ausente, mas reconhecia que o período de luto que vinha mantendo com rigor, já poderia ser amenizado com algum convívio social, conforme ele próprio gostaria. Não se pôde furtar a justa emoção, logo franqueando a todos o serviço, atendidos por fâmulas dedicados sob o comando de um maitre discreto e organizado. Embora a imensa felicidade que assaltava o convidado especial,
Era-lhe impossível disfarçar o mal-estar que o enfraquecia a olhos vistos. Já se podiam perceber os primeiros sinais na face macilenta, de qual não desapareceram as marcas de icterícia, que ele justificou como sendo um incidente orgânico de menor importância, que estava sendo superado. Não havia, porém, mais o fogo da paixão, em face da preocupação que o dominava a respeito da própria saúde, e a debilidade de forças que já o acometia. A proximidade do verão fizera que a tarde se prolongasse e os braços do vento morno passeassem pela região, ali diminuída a temperatura devido à localização privilegiada do imóvel. Tudo transcorreu de forma impecável, não sendo prolongada por muito tempo, em razão do desconforto de que Dom Lorenzo se sentia acometido. Agradecendo efusivamente a homenagem, e despedindo-se dos demais convidados, retornou ao palácio e atirou-se ao leito, estremunhado e inquieto em razão do mal-estar produzido pela enfermidade que se lhe apresentava como portadora de muita gravidade, que o médico vinha procurando dissimular. Assodado pelos conflitos que ora lhe espocavam no cérebro turbilhonado, a cada dia menos saudável se apresentava, afastando-se da celebração da missa e de alguns outros ofícios, pela necessidade urgente de repouso, em face do deperecimento das energias que se esgotavam diante de qualquer esforço. Assistido pelo médico e auxiliado pelos fâmulos prestimosos, Dom Lorenzo iniciou a marcha inapelável para o túmulo. 2 meses após a constatação da disfunção hepática, porque o seu fígado não se recompusesse, em razão do abuso pelo álcool de que fora vítima, as hematêmeses tornaram-se mais frequentes, culminando por uma crise vigorosa que o asfixiou ante o olhar espantado daqueles que o assistiam no tormento da morte. Olhar esgazeado, buscando respirar, enquanto o sangue jorrava aos borbotões pela boca escancarada e as narinas, o moribundo tentava expressar qualquer coisa que a mente não mais podia comandar, tombando fulminado alguns segundos após a ruptura dos capilares do esôfago comprometido. Um natural contristamento envolveu os seus servidores que o prantearam, enquanto o seu sacerdote secretário tomava as providências para o velório e o sepultamento condignos do prelado católico. A notícia logo espalhou-se, e a cidade foi acometida por compreensível surpresa e alguma tristeza. Para muitos, constituiu-se um alívio, uma verdadeira felicidade, enquanto que, para outros, como o senhor alcalde representava algo muito conflitante, sentia-se feliz por ver-se livre da sua testemunha de arbitrariedades, e, ao mesmo tempo, pelo prejuízo que essa morte lhe acarretaria em relação ao futuro político e econômico. Logo após, o seu corpo paramentado foi trasladado para a catedral, onde foi colocado em luxuoso caixão, logo depositado sobre uma essa muito bem guarnecida, sobre um manto de veludo negro, adornado com desenhos em fio de prata. O caixão repousava no alto, onde o cadáver impassível, recoberto de flores, não escondia a expressão de horror que permanecia na face algo deformada. Longos castiçais de prata com velas imensas acesas e a cruz com a representação de Jesus Cristo sobre imenso tapete escuro, completavam a cena fúnebre, permitindo o desfile dos visitantes e curiosos, que sempre se comprazem em olhar cadáveres, por certo, por preferi-los, ao invés de contemplarem a vida, que os parece apavorar. Dona Isabel experimentou igualmente muito pesar pelo falecimento do senhor bispo, enviando coroas de flores com delicado cartão de homenagem ao extinto, o que também fizeram instituições, sociedades, personalidades diferentes. A municipalidade declarou luto oficial por 3 dias na cidade, e os sinos de todas as igrejas com periodicidade plangiam badaladas tristes. No dia imediato ao falecimento, ao cair da tarde, após as exéquias, entre as quais se destacou a missa de corpo presente concelebrada por diversos sacerdotes, acompanhada pelo coro primoroso, que entoava o De Profundis, o cadáver foi inumado na catedral, em área adrede estabelecida. O infeliz sacerdote nem sequer despertara totalmente no mundo espiritual, e já experimentava os ecos da perseguição dos seus indigitados adversários, que zombavam da sua perturbação e o agrediam com impropérios, legítimos uns, absurdos outros. Atônito, em razão das aflições registradas no perispírito pelo fenômeno da morte por asfixia, teve a ideia de que se encontrava em um pesadelo horrendo. Logo desvanecido da ilusão e atraído à realidade, sentiu o ódio dos seus antigos comparsas, que o afrontavam com as mais rudes palavras, em ameaças indescritíveis, agora que não mais se poderia refugiar no corpo, evitando a consciência desperta.
Impossível descrever o estupor que tomou conta do recém-desencarnado, em razão da nuvem de odientos inimigos que formavam um coro sinistro aos seus ouvidos ainda algo entorpecidos, produzindo, ao mesmo tempo, uma visão aterradora, no qual as imagens satânicas de que tanto se utilizara, tomavam forma e o espicaçavam, anunciando mais graves tormentos. As homenagens terrestres nem sequer foram percebidas durante o torpor que o acometeu após o desmaio resultante da hematêmese, pelo refluxo do sangue nos pulmões, produzindo-lhe a parada cardíaca desoladora e fatal. Ato contínuo, adicionava a todas as aflições a dificuldade de respiração, sob a laje da igreja que, ao mesmo tempo, o estreitava no espaço, enquanto parecia de infinita largura em razão da presença das entidades cruéis que o acusavam e maceravam. De quando em quando, da hórrida escuridão, destacavam-se as faces deformadas de Dom Fernando, Santiaguito, Hector, que lhe haviam sido vítimas diretas, e de outros que lhe atribuíam a responsabilidade das desgraças que experimentaram enquanto na terra, especialmente nos subterrâneos das igrejas em Ciudad Real. À medida que o tempo transcorria, sem ter a mínima ideia de onde se encontrava e o que era aquela situação, começou a acompanhar a decomposição cadavérica, em decorrência da sensualidade, do apego à matéria, experimentando a presença horrorosa das bactérias que o entumeciam e o devoravam. Gritou, a plenos pulmões, vencido pelo horror, sem que a voz pudesse repercutir, gerando qualquer som, logo retribuído o gesto com mais zombeteiras gargalhadas, numa troada de blasfêmias e xingamentos que o enlouqueciam, para logo recuperar-se e prosseguir nesse processo alucinante. Foi informado que se encontrava no inferno, aquele de que se utilizara para explorar os estúpidos e ignorantes, tomando-lhes bens e haveres, sob a promessa de os retirar da região de sofrimento sem fim, teimando em discutir que não havia morrido, que tudo era um terrível letargo, no qual os fantasmas da memória tomavam forma amedrontando-o, para cair novamente nas redes da realidade dantesca. Digamos com franqueza, Dom Lorenzo de Luz enfrentava o tribunal da própria e da consciência divina, que não se organiza conforme os métodos terrestres, mas que se encontra em toda parte onde se apresentam os criminosos, os urdidores de intrigas infâmias, os rebeldes e perversos, aqueles que da vida somente retiraram o melhor proveito para si mesmos. A triste saga da sua desdita se arrastaria por alguns decênios de insuportáveis sofrimentos, até que a bênção da reencarnação o traria de volta à Terra, acompanhado por alguns dos seus ferrenhos inimigos, a fim de começarem a depuração e reparação dos males praticados, no mesmo solo onde haviam infligido as mais rudes perseguições e dissabores a outras criaturas humanas. Não se atrasa a divina justiça, não deixa de alcançar aqueles que nela se encontram incursos, não é postergada indefinidamente. Sempre chega no momento próprio, porque também se apoia no amor e na misericórdia, ensejando ao ímpio a oportunidade de refazimento do caminho, o renascimento corretivo, a dor libertadora das marcas da crueldade que a outros infligiu. No fim do século XIX, pelas ruas da nobre cidade de Salamanca, uma mulher esfarrapada e esfaimada, que sempre buscava a porta da catedral para mendigar, carregava duas crianças vencidas pela idiotia, ambas igualmente cegas. Na sua litania o sofrimento cantava dolentemente, suplicando socorro e compaixão. Tratava-se da antes soberba e depravada Dona Josefa ora reencarnada, carregando os filhos enfermos, Dom Lorenzo de Luz e Santiago Flor e Ruiz de volta ao abençoado refúgio carnal, a fim de recuperar-se dos delitos praticados contra eles mesmos. Hebetados pelos gravames de que foram vítimas, vez que outra agrediam-se, mordiam-se e esbofeteavam a genitora, que revidava, igualmente dilacerada pelo desespero. Desnecessário esclarecer que os demais envolvidos na trama das vidas aqui narradas, igualmente retornaram ao proscênio terrestre, sem que se reencontrassem na etapa inicial de recuperação para a qual a justiça os houvera recambiado à terra, no processo de renovação interior e de iluminação indispensável para a avaliação dos desastres que causaram e o reconhecimento de que lhes era preciso recomeçar em outra condição, assim dando prosseguimento ao processo libertador no rumo do aprimoramento moral e espiritual. Ninguém viola as divinas leis sem colher-lhes os frutos ácidos dos atos infelizes. Fim da segunda parte. Terceira parte. 1. Pilarzito descobre o passado e integra-se no presente. Transfiramo-nos, de volta, às terras quase virgens da América Espanhola do Sul,
especialmente a um dos seus países formosos. Pilarzito, revendo cena exótica e grotesca a figura do sacerdote, que saíra da galeria inferior da igreja onde praticara mais um hediondo crime, manteve a lembrança de